Meus irmãos, a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui com os irmãos. E hoje nós já ministramos no primeiro culto, agora nesse segundo culto. E eu creio que Deus vai continuar derramando sobre nós a sua graça. Sem perca de tempo, por favor. Localize em sua Bíblia o texto que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo de número 15. Versículo de número 17. Lucas, capítulo 15, versículo de número 17. Minha gratidão a Deus, também ao pastor Edson, pastor Moisés, Deus abençoe. E a todos que fazem parte desse lindo ministério, a ADVEC, Deus abençoe. Lucas, capítulo 15, versículo de número 17. Quem encontrou, diga amém. E ele, caindo em si, disse: quanto dos servidores de meu pai tem pão de sobra, e eu aqui pereço de fome. Amém, queridos? Meus irmãos, a história relatada no capítulo de número 15 do Evangelho, escrito pelo Dr. Lucas, vai iniciar com uma murmuração, um questionamento dos fariseus e religiosos da época. Eles questionavam o fato de Jesus estar próximo dos pecadores, andar com os pecadores, sentar na roda com os pecadores. E Jesus, para responder o questionamento dos religiosos e fariseus da época, ele vai citar 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos 2 filhos que se perderam. E vocês conseguem identificar, é notório, que as 3 parábolas, elas têm o mesmo assunto, elas contêm o mesmo assunto. E qual é o assunto principal das 3 parábolas? O assunto principal se refere a algo que se perdeu, mas foi achado. Se refere diretamente a algo que se perdeu, mas foi achado. E por que Jesus vai responder os fariseus citando 3 parábolas? Essas 3 parábolas. Porque Jesus quer deixar claro aos fariseus e religiosos que aquilo que está perdido tem valor tanto quanto aquilo que foi achado. Porque mesmo perdido, é possível eu não perder o meu valor. Vou provar na Bíblia. Lembra da dracma perdida, a moeda que se perde dentro da casa da mulher camponesa? A moeda estava perdida, sim ou não? Ela deixou de ser moeda? Ela perdeu o valor de moeda? Sabe por que para Deus o perdido não perdeu o seu valor? Porque Deus nunca vai olhar para a condição do perdido. Deus sempre vai olhar para o coração do pecador. Então é possível. A moeda se perde aonde? Dentro de... É possível estar dentro de casa, mas perdido? Sim. É possível estar dentro da igreja, mas perdido? Porque é uma diferença de ser e estar.
Porque o estar é momentâneo, mas o ser é permanente. Tem gente que está na igreja, mas a igreja não está nele. Está na hora de nós sermos igreja por completo. Eu vou repetir isso, está na hora de nós sermos igreja por completo. Uma hora você quer, outra hora já não quer mais. Uma hora você quer fazer para Deus, outra hora você não quer mais. E tem muitas pessoas que estão dentro, mas estão perdidos. Por quê? Porque preferem só estar do que ser. Na parábola do filho pródigo, os dois filhos se perderam. Sim ou não? Por que os dois filhos se perderam? Um se perde fora, o outro se perde dentro. Por que o filho mais velho estava perdido também? Porque quando você não se alegra com a salvação do seu irmão, você está perdido. E o irmão mais velho não se alegrou com a volta do seu irmão. Qual a diferença de você se perder fora e se perder dentro? É que quem está perdido fora tem a certeza que está perdido. E quem se perde dentro acha que está salvo. Eita Jesus. Nós temos que não só estar aqui dentro. Nós temos que carregar a igreja dentro de nós. Nós temos que ser templo de Deus. Só quem é templo de Deus aqui. Só quem é a habitação do Senhor aqui. Deus não habita em paredes. Deus não habita em pisos. Deus habita em nós. Em nós. E o texto inicia, a história inicia da parábola do filho pródigo, dizendo que o pai tinha dois filhos. E o mais moço chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte na herança. Só que a tradição da época dizia que o filho só teria direito à herança depois da morte do pai. Só que o filho aqui vai pedir a herança, o pai estando em vida. Se o filho pede a herança, o pai estando em vida, qual é a mensagem que o filho quer transmitir ao pai? Pai, o Senhor para mim morreu. O filho estava dentro de casa, mas o pai tinha morrido dentro. O filho estava dentro de casa, mas o pai não estava mais nele. Quando é que o pai morre dentro de alguém? Quando esse alguém coloca qualquer coisa como prioridade e não o pai. Sabe quando é que o pai pode morrer dentro de você? Quando ele não for mais a tua prioridade. Nós damos prioridade a tantas coisas. Nós damos prioridade ao trabalho, às atividades domésticas, ao lazer, ao entretenimento. E acabamos esquecendo que a nossa prioridade tem que ser o Pai. Que a nossa prioridade tem que ser a casa de Deus. Tem que ser estar, a vontade de estar aqui na casa de Deus.
louvando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus. O erro do filho não foi só sair de casa, não foi só sair da casa do pai, mas o maior erro do filho foi pedir a herança. Porque o filho aqui, ele poderia sair sem a herança, sim ou não? Sim. Ele poderia resolver ir embora sem herança. Mas ele pede a herança ao pai. Porque chegou um momento em que o filho, ele queria mais o que o pai poderia oferecer do que o próprio pai. Ele se interessou mais pelos bens do que pela presença do pai. E tem muita gente vivendo isso hoje. Querem a cura, mas não querem o dono da cura. Querem um milagre, mas não querem o Deus do milagre. Querem a unção, mas não querem o Deus da unção. Querem os dons, mas não querem o Deus dos dons. E foi isso que aconteceu com o filho. E eu confesso para os irmãos que o maior erro do filho foi ter pedido ao pai a herança. O filho tem ou não tem direito à herança? Tem. Todo filho vai herdar alguma coisa dos pais. Ele tinha ou não tinha direito à herança? Sim, porque é filho. Mas tem coisas que são do direito nosso. Tem coisas que é de direito nosso, mas que não pode sair das mãos do pai. Evangelista Rick dá um exemplo de algo que é meu, mas não pode sair das mãos do pai. Tua vida. Quantas vezes nós, em outra oportunidade, falamos assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu... Falou ou não falou? A vida é minha, eu faço dela o que eu... Só que no dia que a tua vida sair das mãos do pai, você se perde. E foi isso que aconteceu com o filho. Lá em Jeremias 18, o vaso se quebra onde? Na mão do oleiro. Por que o oleiro teve autoridade para fazer outro vaso? Porque o vaso se quebrou nem suas. Enquanto estiver na mão do oleiro, ele ainda está no controle. O vaso pode quebrar, o vaso pode rachar, o vaso pode virar caco. A única coisa que o vaso não pode é sair das mãos do oleiro. Eita glória! Enquanto estiver nas mãos do Pai, estiver de posse das mãos do Pai, na autoridade do Pai, Ele faz, Ele refaz, Ele constrói, Ele reconstrói, Ele restaura, Ele liberta. A única coisa que não pode é sair das mãos do Pai. Não deixe a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus negócios, o teu ministério sair do controle das mãos do Pai. Você já percebeu que tem coisas que a gente pede a Deus e Deus só nos dá parcelado? Porque se Deus der uma vez, você se perde. E Deus prefere te ver perder do que te ver perdido. Vou repetir isso daqui. Deus prefere te ver perder do que te ver perdido. Por gentileza, seja profeta para alguém que está do seu lado. Diga assim: Deus não vai te perder para nada e nem para ninguém. Quem pode glorificar esse Deus?
pai poderia ou não poderia usar a sua autoridade de pai e dizer: você não vai? Poderia. Ele poderia usar a autoridade de pai e impedir o filho ir. Trancar o filho, amarrar o filho. Exercer a sua autoridade e impedir o filho tomar essa decisão desastrosa. Mas o pai não usa a sua autoridade de pai e permanece em silêncio e deixa o filho ir. Tem uma frase de um autor desconhecido que diz assim: é melhor você partir com o desejo de ficar do que você ficar com o desejo de partir. O filho já não queria mais ficar na casa do pai. Então, o pai poderia até prender ele por alguns dias, mas no dia que ele tivesse a oportunidade de se soltar, ele iria embora. Aprenda uma coisa e nunca se esqueça do que eu vou dizer aqui. Não adianta você querer prender em sua vida aqueles que resolveram ir embora. Evangelista Rick, é meio doloroso o que você falou, mas é necessário. Escute. Não adianta você querer prender em sua vida aqueles que já querem ou já resolveram sair ou ir embora. E o pai aqui é uma tipologia do próprio Deus. Deus age da mesma forma que o pai agiu. Deus, para ensinar o filho que saiu, ele ensina de duas formas: com o silêncio e a saudade. O silêncio e a saudade. Mostra para mim o pai saindo de casa e indo em busca do filho. O pai não faz isso. O maior ensinamento do pai aqui foi esperar o filho em casa. O pai não envia mensageiro, o pai não envia carta. O pai fica em si. Em silêncio. Sabe quando é que aquele que partiu vai voltar? Sabe quando é que o filho que foi embora vai voltar? Quando ele sentir saudade. E Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele está com saudade de você. Eita glória! Que hoje é a noite de você matar a saudade do Pai. O que é que o pai faz quando o filho volta? Abraça. O que é que a gente faz quando a gente reencontra alguém que fazia tempo que a gente não via? A gente abraça. Que tal nós darmos um abraço no Espírito Santo essa noite? E dizer: Espírito Santo, me abraça. Abraça a minha alma. Abraça a minha vida. Eu quero dar um abraço no Pai. Hoje você tem a oportunidade de matar a saudade. Dizer: Pai, eu estava com saudade da Tua presença. Eu estava com saudade de sentir a Tua presença. Quem veio essa noite adorar ao Pai, glorificar ao Pai, exaltar. E o filho parte, pega a herança, coloca debaixo dos braços e vai embora. No lugar, alguns estudiosos afirmam que era outro país. Esse país sofre uma crise econômica, o lugar sofre uma crise econômica, ele gasta tudo, perde tudo. E depois que ele gasta tudo, ele vai se lembrar do... Me parece que alguns filhos continuam agindo da mesma forma nos dias atuais.
A gente só costuma lembrar do pai depois que perde. Não deixe para lembrar do pai depois que as coisas não têm mais solução. Não deixe para lembrar do pai quando as portas da eternidade fechar. Enquanto você estiver vida, lembre-se do pai. Busque ao pai. Clame pelo pai. Se relacione com o pai. Porque um dia as portas da eternidade irão se fechar. E talvez nós não teremos mais o Pai de forma nenhuma. Então, por favor, enquanto você tem vida, enquanto você tem oportunidade, enquanto você tem um minuto para adorar Ele, adore de todo o teu coração. Porque não há nada melhor do que sentir a presença do Pai. Tem alguém essa noite aqui sentindo a presença do Pai? Se tem, adore a Ele. E o filho vai encontrar um emprego. Qual é o emprego que ele encontra? Apacentar porcos. Na casa do pai ele apacentava ovelhas. Fora da casa do pai ele vai apacentar porcos. Isso aqui é uma família tradicional de Israel. Ele não poderia de forma nenhuma se aproximar do porco, que para eles era um animal imundo. E qual é o ambiente que os porcos vivem? O chiqueiro, um ambiente lameado. O que é que vai acontecer com o filho? Ele vai se sujar com lama. Ele vai se sujar com lama. E aí quando ele se suja com lama, o texto diz que ele cai em si. Ele olha para os porcos se alimentando e pensa: o que é que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai eu tinha tudo. E agora eu estou desejando comer o que os porcos comiam. Ele não come, ele deseja, está no texto. Sabe quando é que muitos irão cair em si? Quando sujar os pés com lama. O problema não é você sujar os pés com lama. O problema é você não perceber que chegou no fundo do poço. Quando ele olha para o cenário, quando ele olha para a situação, ele percebe: aqui não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. O texto diz que ele cai em si. Ele sofre uma queda, sim ou não? Ele sofre uma queda. Eu quero fazer um paralelo aqui, eu quero fazer uma analogia da queda do filho pródigo com a queda de Atos capítulo 20, Eutico. Lembra do jovem que cai da janela? O texto diz que Paulo prega tanto, que ele é vencido pelo sono e cai do terceiro andar. Ele estava onde? Na janela. Se eu estou na janela, eu estou dentro ou fora? Nem fora e nem dentro. Se Eutico não estava nem fora e nem dentro, onde é que estava o coração de Eutico? Se Eutico não estava nem fora e nem dentro, onde é que estava o coração de Eutico? O que vai revelar onde estava o coração de Eutico foi a queda. Ele não cai para dentro, ele cai. Eu consegui identificar aqui, fazendo a comparação das quedas, eu consegui identificar aqui uma diferença e uma semelhança. Porque um cai para dentro, caindo em... Se o texto diz que ele caiu em si, é porque em algum momento da sua vida ele esteve fora de si mesmo. Ele cai em si, ele cai para dentro. E Eutico cai para... Qual a diferença de cair para dentro e cair para fora? É que Eutico estava próximo do culto, quase dentro do culto, ouvindo a palavra, mas o desejo era estar. O filho pródigo estava longe do pai, distante do pai, mas o desejo era voltar para a presença do pai.
Essa é a diferença. Qual é a semelhança das quedas? É que os dois caíram para voltar. Porque quando o Eutico cai, pastor Moisés, ele volta para o culto. E quando o filho pródigo cai, ele volta para o pai. Se tivermos que cair essa noite, que seja para voltar. Não, você não recebeu isso aqui é profético. Se tivermos que cair, que seja para voltar. Que seja para voltar. Voltar para onde, evangelista Rico? Eu não estou afastado. E quem foi que disse que esse texto aqui é para pregar só para quem está afastado? Não, queridos. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não sente mais o Pai. Mas não sente mais o Pai. Passa culto e mais culto. Pregador e mais pregador. Cantor e mais cantor. Mas não sente absolutamente nada. Eu confesso a você e convido a você a voltar para a presença do Pai, voltar para o jardim da inocência. Lembra da época em que estávamos no primeiro amor? Lembra da época em que você estava no primeiro amor? Nessa época, você queria estar na igreja em todos os cultos? Você queria estar presente na igreja em todas as atividades? Na época do primeiro amor, se você pudesse, você mudaria a sua casa para dentro da igreja. Eu lembro-me quando era mais jovem. Eu tinha ali, na verdade, na minha pré-adolescência, eu tinha ali 11 para 12 anos. Meu cunhado, que hoje é pastor, me levava para a igreja. E todo culto ele levava a Bíblia e o lenço. A Bíblia e o lenço. E eu fui e fiz uma pergunta. O nome dele é Roberto. Eu perguntei: por que todo culto o senhor leva o lenço e a Bíblia? Porque a Bíblia eu sei que é para levar. Mas por que todo culto o senhor leva o lenço? Ele falou para mim: é porque eu sei que todo culto eu vou chorar. E o que aconteceu? Hoje a gente esquece até a Bíblia, quanto mais o lenço. Me parece que o tempo passou e nós deixamos a chama se apagar. O tempo passou e nós perdemos a intensidade. Lembra dos cultos da igrejinha? Que o piso era de chão batido e o telhado de taipo. Mas a presença de Deus era notória na casa. O que aconteceu? Será que o Deus da igrejinha não está mais no nosso meio? Será que foi Deus que mudou ou quem mudou fomos nós? Deus é imutável. O tempo passa e Ele não muda, Ele continua o mesmo. Quem mudou foi você. Nós mudamos. Eu te convido essa noite a sair da margem. Eu te convido essa noite a sair do natural. Davi escreveu um salmo dizendo: as maravilhas do Senhor estão nas profundezas. O que é que Davi estava dizendo? Quanto mais eu desço, mais dá vontade de descer. Quanto mais eu busco, mais dá vontade de buscar. Não perca a intensidade. Não perca a intensidade. Volte para a presença. Volte a adorar a Deus como você adorava antes. Volte a cultuar como você cultuava antes. Volte a sentir como você sentia antes. Se for necessário, volte a orar naquelas campanhas de madrugada que você molhava a cabeceira da tua cama, sentia Deus no teu quarto. Eita Jesus! E agora não faz mais, e agora não adora mais, e agora não busca mais. Volta! Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: é necessário nós voltarmos. Eu estou falando de intensidade, eu estou falando de constância. Eita Jesus! De intensidade.
de constância. Nós não podemos perder a intensidade, nós não podemos perder a constância, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus que estava com Daniel na cova dos leões, Ele está nesse culto aqui. O mesmo Deus que passeou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele está aqui. O mesmo Deus que derramou o fogo do céu quando Elias orou no Monte Carmelo, Ele está aqui. Quem está sentindo a presença desse Deus aí? Ele não mudou. Ele não mudou. Diga para o irmão que está ao seu lado: você mudou. Deus, Ele é o mesmo. O que é que Ele faz? O filho: levantar-me-ei. Levantar e irei ter com meu pai. Ele entendeu que para ele sair da lama, ele tinha que se levantar. Primeira atitude de quem caiu é se Não aceite esse cenário de fracasso. Não vou repetir isso aqui. Não aceite esse cenário de fracasso. Deus não escolheu você para estar caído. Levante-se, levante-se. Deus está falando com alguém aqui. Levante-se, levante-se. Mesmo que essa palavra alcance uma pessoa apenas no meio dessa multidão, Deus está falando: levante-se. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Primeiro ele cai, depois ele se levanta, depois ele se arrepende. Pai, pequei contra os céus. Não sou digno de ser chamado teu filho. Vocês perceberam que o filho perdeu a identidade de filho? Ele percebeu que perdeu a identidade de filho. Não sou digno de ser chamado teu filho. Agora mostra para mim o pai dizendo assim: eu não sou digno de ser chamado de teu pai. Mostra para mim. Não tem. O pai não perdeu a identidade de... Eu tenho 2 filhos, o Enzo e o Henrico. E o Enzo é o maiorzinho, o mais velho. E quando ele era mais novinho, o Henrico no braço, o Enzo tinha 4 anos de idade. Desde novinho, desde 2 anos de idade, eu chegava para ele e dizia assim: Enzo, você mora na rua Bom Jesus 1758. Enzo, você mora na rua Bom Jesus 1758. Ele está certo, papai. E certa feita nós fomos ao shopping em Fortaleza. Nós escolhendo a roupa lá na loja, a loja gigante. E o Enzo brincando no meio das roupas, e de repente nós sentimos a falta do Enzo. O Enzo se perdeu. Nesse dia eu senti a dor da perda. Minha esposa, por ser mulher mais frágil, já começou a chorar, se desesperar. Eu disse: nós vamos encontrar nosso filho. E com alguns minutos depois de busca, nós ouvimos no alto-falante do shopping: o Enzo está aqui no saque. E nós fomos lá em direção ao saque do shopping. E um dos funcionários do shopping encontrou o Enzo. Aqueles funcionários que ficam para direcionar a gente no shopping. E aí o Enzo estava lá do lado dele, veio, abraçou a gente, nós abraçamos o Enzo. E aí eu perguntei ao rapaz, ao funcionário: como foi que você encontrou ele? Ele disse: não foi eu que encontrei o Enzo, foi o Enzo que me encontrou. Ele disse que o Enzo pequenininho mexeu na calça dele, olhou para cima e disse: eu moro na rua Bom Jesus
17:58. Aí o homem perguntou: você ensinou para ele o endereço da tua casa? Eu, sim. Porque o pai que ensina o filho o caminho de volta, ele nunca perde a identidade. Você pode perder tudo, mas você não pode perder o caminho de volta para casa. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, diga para ela, diga para ele: você pode perder tudo, só não pode perder o caminho de volta para casa. O teu Deus, Ele te ensinou o caminho de volta. Ele te ensinou o caminho de volta.